Coloca aí. Gravando. Primeira Já entrevista tava no soltando canal. só pérola e eu tô aqui. Nossa, ela devia estar gravando. Então, eu vou fazer um start over do que eu tava falando. Vai, Sejam me bem-vindas, conta. bem-vindos. O Luiz hoje é o primeiro convidado de algo que eu quero começar a trazer aqui no canal, que é uma das coisas que eu vim percebendo é que o quanto existe pobreza de repertório. E eu fico com muita raiva, eu fico inconformada de existir pobreza de repertório em uma era de internet, em uma era em que a gente tem tanta conexão e informação. E uma das coisas que eu resolvi fazer em relação a isso é chamar, convidar pessoas do meu círculo que são repertórios sociais para mim, são referências, aprendizado, da minha rede, e trazer aqui como um bate-papo barra entrevista. Então, tanto é uma prática que eu estou fazendo, de entrevistar, de estar nesse lugar de intencionalidade e de pesquisa e de criar perguntas e de navegar nas perguntas com a outra pessoa, quanto também de ter um papo, tipo, quantas vezes eu e o Luiz já tivemos papos que eu fico assim, mano, como que a gente não gravou isso? Tipo, como? Então, esse é o Nossa, muito. propósito desse espaço aqui, e hoje eu convidei o Luiz para estar nesse bate-papo, porque assim, o Luiz foi como uma ponte para mim na minha época de transição da faculdade para uma nova fase, em que eu comecei a me conectar com a aprendizagem autodirigida. E eu lembro que para mim foi muito importante ver uma referência de uma pessoa da minha idade, de mais ou menos do mesmo contexto de vida, tendo um horizonte de possibilidades e uma autoridade, uma soberania intelectual e sobre o próprio caminho. E para mim, ouvir a sua história, a primeira vez que eu ouvi a sua história foi no Aprendendo a Aprender, com Alex Bretas. E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa história, que eu, tipo, me conectei contigo, eu falei, uau, é possível, então, alguma coisa diferente. Então, você foi uma das inspirações, das referências que me deram um repertório para tomar a decisão de tipo, tá, eu não quero faculdade mesmo, então eu vou experimentar outro caminho. E foi esse contexto em que eu aprendi, em que eu me conectei contigo e queria aprender mais contigo e te mandar uma mensagem, tipo, vamos se conectar. Então foi esse contexto que a gente se conectou, né? E aí eu te convido, Luiz, para compartilhar um pouco assim, eu te convido para compartilhar isso de um lugar novo e desconhecido, de uma forma não linear. Não quem é você, mas o que é que você é. O que é que o ser Luiz, que habita esse corpo, essa barba e que fala com Glauber, tá aqui e não precisa ser nada filosófico nem profundo, mas só deixar vir desse lugar desconhecido, do nada. Então, joga a bola pra ti. O que é que você é? Caraca, muito bom, mana. Primeiro, acho que é até legal uma coisa que eu aprendi com a Cacá. Beijo, Cacá. Beijo, moleiros e moleiras que provavelmente estão assistindo essa conversa. Que é uma audiodescrição. Então, você já soltou da barba aí. Então, eu sou um garoto de 20 anos, branco, com uma barba pela primeira vez feita no barbeiro, tá bem bonitinha. Um nariz levemente grande, um maxilar um pouco delineado, sobrancelhas médias, cabelo raspado na 3, uma testa um pouquinho grande, de blusa de frio azul em um quarto com um fundo branco e um guarda-roupa branco com uma canequinha verde claro na mão. E aí eu te convido também, se quiser, para quem estiver escutando e tornar inclusivo, fazer a sua audiodescrição e aí a gente começa o papo. Acabou de me vir isso aqui, não tava nada planejado. Eu topo. Eu vou fazer a autodescrição e aí você se apresenta para além da sua autodescrição, pode ser? Boa, boa. Eu sou Gabriela, tenho 20 anos, estou vestindo uma blusa de lã vermelha, estou usando um talismã bem
azul com alguns detalhes. Tô usando uma touca azul, meu cabelo é preto, curto, meio enrolado, meio cacheado, branca, sobrancelhas grossas, olhos escuros, os lábios finos, um nariz pequeno, bochechas grandes. O meu fundo é branco com alguns objetos, tipo livros, cadernos e pedras do lado direito. E no fundo tem um quadro, uma moldura sem nada dentro, porque eu tirei a pintura que estava ali. E, e uma cabeceira branca que está quase se misturando com a parede. Essa é a minha imagem que está É aparecendo aqui. bom. É bom que agora parece uma arte abstrata, né? Eu achei que fosse um conceito, o quadro branco. Mas não, só tirou. Não, não é. Muito bom, meu. Nossa, o conceito. Muito bom. Então tá. O que estou eu? Vamos partir dessa pergunta. Pode ser. Ok. No momento, eu estou um aprendiz ao longo da vida. Eu gosto desse termo. Investigando aquilo que me fascina, ou que me brilha o olho, e tentando entender a vida, tentando entender comunidades e tentando entender a aprendizagem através das lentes do design. Então, neste exato momento, eu estou extremamente fascinado pelo pensamento de designer, assim, sabe? Tipo, olhar para a realidade e conseguir entender como as coisas funcionam, que design basicamente é isso, né? É o funcionamento de algo, seja do que for. E entender como as coisas funcionam e entender como deixar as coisas mais gostosinhas. Acho que é isso que eu estou no momento. Eu estou fascinado pela vida, pela aprendizagem, por comunidades, e olhando esses três temas através da forma de pensar de um designer criativa, né? Tentando entender como essas coisas funcionam e tentando entender como torná-las mais gostosinhas. Acho que no meu lugar de fascínio, assim, de coisas que eu estou me empolgando, e como eu sou uma pessoa que ama aprender, geralmente eu estou muito aquilo que eu estou aprendendo no momento. Então, um dos recortes possíveis para essa pergunta tem a ver com esses temas aí. Acho que é um bom ponto de partida, talvez. Incrível. Eu me conecto muito com esse ponto do design, assim. E eu tô muito fascinada pelo design em uma lente bem específica. E antes de eu falar dessa lente, eu gostaria que você falasse um pouco mais qual a direção do design que você vem experimentando hoje. Você falou para deixar as coisas mais gostosinhas. O que que seria deixar as coisas mais gostosinhas na sua perspectiva? E para que direção assim você aponta esse design de ver como as coisas funcionam e da comunidade? Como que, se você puder falar um pouco mais sobre isso? Gosto. Eu cheguei nessa definição, eu não, é aquelas coisas, né? Eu não sei se veio de mim, se eu escutei em algum lugar, acho que veio de mim. Eu sei que em algum momento meu cérebro falou, caraca, peraí, design, então. E aí, já, né, colocando na mesa que quando a gente fala de design, a gente está indo muito além do conceito de design gráfico, né? Tipo, que geralmente as pessoas acham que design é a arte, especificamente. Mas design como uma forma de pensar, né? Como uma base de pensamento ali, que é, em português, abrasileirado, seria desenhista. Ser um desenhista, alguém que desenha, alguém que cria coisas. Uhum. Teve algum momento que eu falei, caraca, o resumo de todo esse papo aí de design, design de vida, design de comunidades, design de aprendizagem, é para deixar as coisas mais gostosinhas. Que é tipo assim, o design ele tem como objetivo, até onde eu entendo, tornar qualquer sistema mais fluido, ou mais leve, ou mais interessante de ser vivido. E a direção que eu olho é muito de uma direção de, de pegar. Eu gosto de olhar o pensamento e sistematizar ele, né? Então, se eu vou colocar em dois lados essa moeda, seria pegar um sistema no modo padrão e levar esse sistema para o modo intuitivo. Perdão.
levar esse sistema para o modo intencional, né? Então, por exemplo, a vida. Geralmente a gente leva a vida no modo padrão. E viver no modo padrão não é um problema, desde que você tenha escolhido viver no modo padrão. E na maioria das vezes o que acontece é que a gente só está vivendo nesse modo padrão, que foi definido by default, né, em inglês, que é tipo, já definiram lá e a gente vai seguindo esse roteiro. E uma coisa é eu viver conscientemente, intencionalmente, fazendo esse rolê. Outra coisa é eu só fazer porque, tipo, alguém disse que era para ser, e aí eu tô só vivendo ali no automático e fazendo. Então, para mim, design tem muito a ver com isso, com, tipo assim, o seu celular, vou usar um exemplo bem prático, o seu celular vem com a definição padrão de ter notificações. O designer desse sistema diz que isso era o melhor para você. Mas será que de fato o melhor para você é ficar recebendo estímulo e ficando ansioso a cada 5 minutos com uma nova notificação? Ou será que é melhor você ter intenção no seu uso do celular e aí ir lá e desabilitar as notificações? Ou deixar habilitadas as notificações que você quer? Isso é só uma metáfora, um exemplo prático de como que o design ajuda, seja na hora de, por exemplo, a opção padrão de ir para a faculdade, que você falou, né? Como que a gente toma consciência e pensa, pera, esse é o modo padrão do design da vida. Será que isso é de fato o que eu quero e eu escolho com consciência? Ou eu quero desenhar com intenção o meu próprio caminho, o meu próprio design de vida? E aí isso funciona para a vida, isso funciona na hora de desenhar comunidades, que é um tema que eu sou apaixonado. Isso funciona na hora de desenhar experiências de aprendizagem, né? Na maioria das vezes as coisas são feitas ou por intuição ou por padrão. E o design é isso, é você colocar intencionalidade para fazer com que seja mais gostosinho. É muito mais gostosinho usar o celular com menos ansiedade do que usar ele no modo padrão e ficar recebendo notificação a cada X segundos, assim. Então, acho que o meu lugar de olhar como designer da vida é um pouco disso, sabe? Conseguir replicar essa estrutura de pensamento para qualquer coisa, basicamente, e começar a entender que eu posso fazer melhor e fazer bem feito, de um jeito mais leve, aquilo que eu quero fazer na vida. Acho que é um pouco disso. O que você acha? Hum. Uau, obrigada por aprofundar mais nisso, assim, abriu muitas portas. É, então, eu entendo que você traz o gostosinho como esse lugar de trazer a intencionalidade, de não ser algo padrão e de trazer a intencionalidade para aquilo em qualquer lugar da vida que você esteja. Então, design na vida, na comunidade, nas experiências de aprendizado, poderia ser o design ser humano, por exemplo. E aí eu vou falar um pouquinho de mim, assim, de onde eu tô agora, né? O que tô fascinada, assim, é o design, que eu chamo de design de mundo de jogo, que é o Uhum. design da sociedade e o Uhum. design do ser humano. Então, um dos nomes, assim, quando eu perguntei o que é que você é, né, eu tô explorando, eu tô habitando muito essa pergunta. Eu venho experimentando essa coisa de habitar uma pergunta, que é você entrar na pergunta e você ser ela por um tempo, sem ter que ter a resposta, né? Porque na escola, de forma escolarizada, a gente aprende que a gente precisa ter a resposta o mais rápido possível para a pergunta e tem que ser a resposta certa. E eu tô experimentando Uhum. esse espaço de não ter uma resposta certa e de habitar e de ser essa pergunta. E uma delas é o que é que eu sou. E uma das coisas que vieram para mim foi designer regenerativo do ser humano. Ser essa designer regenerativa do ser humano. Porque eu vejo que isso que você fala do padrão, né, de viver uma vida padrão por não ver outra escolha, ou por inconsciência, por tipo, simplesmente é o que eu tô vivendo e o que tá acontecendo, eu sinto que é algo muito que a cultura moderna, que não é um erro de design da cultura moderna, né? Não é um erro de design, é É desenhado, intencional. é intencional. Então, esse Total. movimento, Total. esse movimento, ele é muito interessante porque é, todo o design, os artefatos que são colocados desde quando a gente nasce, né, dentro da escola, a forma como construto, como a forma de pensar da escola é colocada, a forma que a gente precisa sobreviver, a forma que o dinheiro funciona,
tudo é desenhado, esses artefatos, para que você entre nesse sistema e que você fique nele, que você siga esse padrão. E quando vem esses questionamentos, esse estado de tipo, tá, mas o que mais? O que que. Quando vem esse impulso da intencionalidade, do tipo, por quê? Que outra possibilidade existe? O que mais é possível? É esse estado de redesenhar primeiro os sistemas internos, tipo, como que eu habito dentro do meu corpo e como que isso reverbera fora, como que isso reverbera nas ações. Então, quando você fala de design, eu sinto muita sintonia com o meu momento atual, assim, o meu momento presente de pesquisa, de pergunta, de estudo, que é quais são os elementos desse design de uma nova cultura, que eu chamo, né, no contexto do Possibility Management, mas que seria uma cultura regenerativa, essa cultura que não é a cultura moderna mainstream que está destruindo a espécie humana, que está se auto-aniquilando, e qual que é o design dessa cultura que coopera com a Terra, que coopera com Gaia e que coopera entre nós, como seres humanos. Uhum. Então eu venho Sim. essa pergunta de qual é esse design, é algo que está muito vivo para mim, e de quais habilidades de nós como seres humanos precisamos desenvolver para habitar e para ser os designers desse espaço regenerativo. Então, Nossa, a sim. direção que eu venho pesquisando e experimentando é muito nesse lugar desse desenho assim, né? E é interessante quando a gente olha para as pessoas e a gente pergunta: "Você é designer?" Eu fiz esse experimento uns dias para trás, tipo, perguntei para algumas pessoas se elas consideravam que elas eram designer. E aí a primeira resposta era não, tipo, eu não sou designer. Porque como você disse, as pessoas veem designer como essa imagem da pessoa que designer gráfico, não sei o quê. E aí eu dei um pouco de contexto e falei: "Você, quando eu digo designer, eu quero dizer uma pessoa que é capaz de assumir responsabilidade por transformar o contexto, o desenho de algo no espaço. Uhum. Seja o espaço Uhum. físico, seja o espaço energético." Aí algumas pessoas, tipo, eu acho que ainda não. Eu acho que acho que foram duas pessoas que responderam que sim. E eu senti muita Uhum. tristeza com isso porque eu fiquei, uau, quanto que a gente é desempoderado do poder e da habilidade de sermos designer. Porque a gente nasce designer. Quando a gente é criança e que a gente está lá montando as coisas, que a gente está fazendo as coisas, que a gente está organizando o nosso espaço físico, energético, emocional, a gente é designer. Só que a gente é Nossa. desempoderado dessa habilidade inata de nós como seres humanos. E, e quando você fala da intencionalidade, né, do propósito, tipo, do por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu pego meu celular e tenho todas as notificações? Por que que eu acordo e eu faço isso e não aquilo? Por que que eu falo com essa pessoa e não com aquela? Por que que eu tenho pobreza de repertório e aquela pessoa não tem? Quando a gente começa a abrir esse leque de perguntas que vem do designer, né? A gente começa a moldar, porque tem uma frase muito legal agora eu esqueci o nome dele, acho que talvez você saiba, que é aquela frase de primeiro a gente desenha os prédios, a gente constrói os prédios e depois eles nos moldam. Então, Winston Churchill. Mr. Churchill. É Mr.? Uhum. Winston, olha a Will, história. Mr. É que eu não Churchill. sei falar. É que eu não sei falar. É o W. Churchill, o carinha do Reino Unido lá, que Segunda Guerra Mundial, Explodiu as coisas. Esse cara mesmo, ele fala esse negócio e isso eu vejo que é muito real, assim. Então, por exemplo, total. moldaram e fizeram um design da sociedade, da escola, por exemplo, ser competitiva e hierárquica. E isso molda a gente de volta. Uhum. A Total. gente, a gente molda isso na vida, a gente molda em várias formas que a gente se relaciona à competitividade, e isso molda a forma que a gente se relaciona com a gente e com os outros. Então, eu falo nesse nível energético, eu sei que você constrói muito isso em nível de comunidade, né? E eu sei que hoje você está trabalhando em uma comunidade específica. Então, eu passo a bola para você agora para falar um pouco sobre, se você quiser comentar alguma coisa do que eu falei agora,
e também costurar com É. o momento que você tá e dessa comunidade que você está construindo do mall, e que eu sei que eu quero estar mais envolvida nesse momento, eu tô com várias coisas e ainda não consegui mergulhar, mas eu sei que tem muita coisa para nascer germinando e que já está florescendo em alguns aspectos. Então, quero ouvir também um pouquinho disso sobre você. Nossa, eu amo esse assunto, velho. Esse assunto é muito bom. Isso é muito bom. Eu vou comentar o que você falou e depois costuro e vou pro lugar do mall. E Manda aí, bem. aí a gente explica o que é o mall. Mas, nossa, é genial. Tipo, para mim, a lente do design sobre a realidade, ela é fascinante porque, tipo, é claro, você começa, tipo, a ver, tipo, você começa a perceber as coisas de um jeito, assim, com muita clareza, sabe? Porque se design é o funcionamento das coisas, quando você começa a ver com lente de designer, você começa a olhar como as coisas funcionam. Aí você fala, pera, não sei não. E aí uma coisa que você falou me lembrou algo que eu aprendi com a Natália, do Clima Perestroika, que é em relação à sociedade, vamos falar do capitalismo, mas das estruturas gerais que sustentam a sociedade hoje. O sofrimento, ela fala, eu escutei dela, não é um bug, é um feature. Tipo assim, sofrer não é uma parada que deu errado. É um, é um elemento de design da estrutura atual, né? Então, para mim, quando eu olho também para a estrutura que hoje desenha as coisas, seja a vida, as comunidades, a aprendizagem, a sociedade, o celular, você perguntou assim quais elementos que eu olhava que tipo que tipo assim que mapeiam o funcionamento das coisas como elas são hoje, né? Para mim, eu, assim, tem várias respostas para isso, mas uma das coisas que eu percebo é que tem três palavras que hoje definem a cultura atual, que são coisas que são geradas em nós, né? Primeira coisa é solidão, a segunda coisa é insegurança e a terceira coisa é controle. Então, tipo assim, nós somos seres solitários, inseguros e controlados, ou sentido, não sentindo que a gente está criando a nossa realidade, que nem você falou. Então, isso é como as comunidades funcionam hoje, gerando solidão. Como a vida, na maioria das vezes, funciona. As pessoas são inseguras em relação a si mesmas. E como que a aprendizagem funciona à base de controle. Então, para mim, elementos que construiriam uma nova realidade, e que é o que a gente está fazendo na nossa vida pessoal, e é o que a gente está fazendo nas comunidades que a gente está envolvido, eu e você, é desenhando conexão ao invés de solidão, confiança ao invés de insegurança e autonomia ao invés de controle. Então, assim, eu vejo essas 6 palavras como um antes e depois, e aí o caminho do meio, o caminho que liga esse mundo hoje com o mundo possível é design. Então, tipo assim, o design de comunidade é uma coisa que te ajuda a tomar consciência desses elementos que criam esse comportamento hoje e desenhar intencionalmente um design para conexão. O design de vida é o que te permite olhar hoje para os elementos que constroem a sua vida e geram um comportamento de insegurança e criar um design de vida que te leva para a confiança. E da mesma coisa na aprendizagem, é olhar para como a aprendizagem funciona hoje, seja na escola, seja no mundo corporativo, seja na nossa vida pessoal, ver como existe controle, né? Existem pessoas ditando para você o que e como aprender, e olhar com lente de designer para desenhar a sua própria forma de aprender. Então, para amarrar isso, eu tenho uma frase conectando com o que você falou do Churchill, que eu esqueci o nome do rapaz, mas é um rapaz, que ele fala assim que se a planta não está florescendo, você não conserta a planta, você conserta o solo, né? Então, assim, não é sobre mudar a pessoa, o indivíduo nesse sistema, da pessoa se sentir solitária, se sentir insegura, se sentir controlada, ela não é o problema.
A questão é olhar o ambiente, é o contexto. Tipo, as pessoas não são o problema. As pessoas são só o resultado do contexto que elas estão, né? Então, acho que é redesenhar o que você falou, redesenhar o contexto para desenhar o seu próprio comportamento desejado. Na minha lente da minha investigação, está voltado para esses três pontos, que é a vida, as comunidades e a aprendizagem. E aí, falando de comunidades, falando de aprendizagem e falando de vida, olha o gancho. Vai MOL Universidade Livre, que é o que você perguntou, né? Então, eu, Isadora Martins, Alex Bretas, Gabriela Ibernum e Beca Lissa, um grupo de amigos e amigas apaixonados pela educação e pela educação do futuro, intencional, autodirigida ao longo da vida em comunidade. A gente se juntou e estamos criando uma universidade livre, que é basicamente um lugar online em que a gente se encontra uma vez por semana e a gente cria práticas que cria comportamentos que aumentam a conexão, a confiança e a autonomia para cada um poder aprender, poder criar sua vida e aprender ao longo da vida. Então, hoje um dos projetos que estão aqui no barco, que está navegando aí não sei para onde, é o MOL Universidade, né? Que a gente está criando esse espaço e lá tem mais de 150 aprendizes do Brasil inteiro, de sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste, pessoas na Europa, nem sei onde tem, eu sei que tem gente espalhada pro Brasil e o mundo inteiro, inclusive você, que deve estar na República Tcheca uma hora dessas, que se você ainda tiver. Sim, tô aqui congelando. Caraca, velho. E você é outra pessoa que, para mim, tipo, é exemplo disso tudo que a gente está falando, assim, de uma pessoa que começou a olhar a vida com a lente do design, por mais que a gente não use esse termo inicialmente, a aprendizagem autodirigida, design, tudo isso são termos que mapeiam a realidade e nos ajudam a tornar mais consistente um comportamento, né? E aí e também isso para mim é uma lente do design, que é algo que a gente faz por intuição, que é não intuição no sentido espiritual, pode até ser, mas quando eu digo intuição é no sentido de eu intuo, eu tenho intuição que isso aqui funciona e faço meio, sabe, porque parece que dá certo. Mas quando a gente cria essas palavras, aprendizagem autodirigida, design, sei lá o quê, aí a gente fala, caraca, pera, então, existe um funcionamento aqui dessa parada. Bora fazer mais. Aí você traz consciência, consciência você traz mais ação e ação gera repetição. E eu vejo isso completamente em você. Gratidão. Nossa, você falou agora consciência, ação, reflexão e mudança. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu venho praticando, que é do Clinton Callahan, que foi um dos iniciadores do Possibility Management, que ele diz que responsabilidade é consciência em ação. E eu acho essa definição de responsabilidade muito interessante, né? Porque, sei lá, ao longo da minha vida, tudo que eu aprendi sobre responsabilidade é que responsabilidade é uma merda. Que, tipo, ser responsável por algo, sei lá, se eu sou responsável por isso e eu quebro isso, fudeu, eu sou culpada por isso. Ou então, Sim. se eu sou responsável, eu tenho que cuidar do rolê, eu tenho que fazer acontecer. E, e quando eu recebi essa nova, eu comecei a atualizar esse mapa, né? Porque isso é uma coisa interessante de dentro do Possibility e que eu acho que tem muita conexão com design, que é a gente não se relaciona com a realidade como ela é. A gente se relaciona através dos mapas que a gente usa. Assim como quando Uhum. a gente vai navegar o território, né? O mapa não é o território, mas a gente usa o mapa para navegar no território. E, e o interessante sobre isso é que o mapa determina o que é possível. Então, se eu uso, por exemplo, um mapa como esse artefato do design, que determina a realidade, esse desenho do que é possível de ser feito, de ser vivido em comunidade, ou do que é possível ser aprendido, de como é possível ser aprendido algo, e eu mudo esse mapa, então a responsabilidade, por exemplo, se eu saio do mapa de que a responsabilidade é culpa, de que a responsabilidade é ruim, e eu passo para um mapa de que a responsabilidade é consciência em ação, ou seja, é usar a Uhum. consciência de algo para agir sobre aquilo e fazer algo,
o que não significa fazer algo sozinha ou ser culpada sobre aquilo, eu fico mais empoderada para assumir responsabilidade sobre as coisas. Então, tipo, Uhum. uma das coisas que eu Uhum. vejo, né, que o mundo tá, tem tanta bagunça e tanta merda acontecendo, é o fato da gente evitar responsabilidade, evitar assumir responsabilidade sobre as coisas, Uhum. tanto no nível individual, quanto no grupo, quanto no nível coletivo. Então, tipo, países evitando assumir responsabilidade sobre o próprio lixo e terceirizando lixo para países de terceiro mundo. Ou então eu evitando a responsabilidade sobre os meus sentimentos e projetando os meus sentimentos no outro quando o outro tá raivoso. E aí eu falo que é culpa do. Eu tô sentindo raiva porque é culpa do outro. Ou então Uhum. quando eu não assumo responsabilidade sobre as palavras que eu falo ou sobre a forma que eu me porto. Por exemplo, hoje você convidou a gente a assumir responsabilidade sobre o nível de acessibilidade desse espaço. Quando a gente no Uhum. início fez uma autodescrição sobre como a gente está vestido, como a gente é, características e do nosso espaço. Então, quando a gente muda esse mapa da responsabilidade, por exemplo, a gente muda a forma que a gente se relaciona e a forma que a gente desenha esse espaço Nossa, físico sim, com os outros, com total. a vida. Então, você Uhum. falou da solidão, né? Da Repete os outros dois. Segurança e controle. Insegurança e controle. E eu adicionaria um quarto, que é irresponsabilidade. E, e esse quarto formando esse, essa forma, né? Porque o 4 na numerologia, ele simboliza a forma, né? Uhum. Esse quarto ponto como sendo um pilar dessa consciência em ação, que é possível colocar coisas e assumir responsabilidade sobre as coisas e fazer mudanças. Então, Total. um exemplo muito legal, e eu tô de olho no tempo aqui, a gente já vai caminhar pro final, passou voando, Caraca, foi velho. uma Eu tô vez. tipo, a gente entrou em fluxo aqui. Pois é! Mas eu vou dar um último exemplo para fechar e passar a palavra para ti para fazer os comentários finais. É que eu tava no treinamento que chamava Se Curando da Escola, e aí eu tava ainda com essa coisa da responsabilidade como um peso, eu tenho que fazer sozinha. E aí eu vi o lixo orgânico num dia de almoço cheio, e eu fiquei, caraca, como que seria assumir responsabilidade por isso em um novo mapa? E aí eu pensei e falei, Uhum. uau, ao invés de fazer sozinha, de pegar o sacão grande lá e jogar ele fora, eu vou propor no próximo espaço quem está disponível para fazer parte do time para tirar o lixo. E aí eu fui e Uhum. perguntei: o lixo está cheio. Quem está disponível no espaço? Preciso de 2 pessoas no meu time para esvaziar o lixo. 2 pessoas levantaram a mão, aí acabou a primeira sessão, a gente foi e esvaziou. E foi tipo muito mais fácil, muito mais rápido e foi feito. A bagunça não ficou lá, tipo, o lixo não ficou lá. Então essa é uma vertente, Nossa. uma lente que eu venho experimentando assim, e que emergiu a partir do que você trouxe da consciência que gera ação, que gera mudança. Então, Nossa, isso é, acho que assim, fazendo uma costura, né, para finalizar, é perfeito esse exemplo que você deu, porque uma das atitudes do designer, uma das 5 atitudes do designer que eu aprendi com o Dave Evans e o Bill Burnett, que são 2 autores do pensamento de design, é a reformulação, que, né, no que você está trazendo é essa reformulação de mapa, como que você entende a realidade. Sendo mapa, eu vou fazer um paralelo, se fizer sentido, sendo as crenças que a gente usa, né? As crenças que a gente usa para ver a realidade é um mapa. E seja ela, mesmo que ela não seja de fato território, ela é um mapa. E esse mapa é verdadeiro, já que a gente usa ele para se guiar na realidade. Então, reformular um mapa é reformular essas crenças que a gente usa para entender a realidade. Tipo, você está reformulando o que é responsabilidade para você. E isso, para mim, é uma ótima reformulação do aprendiz passivo para o aprendiz ativo, para o aprendiz autodirigido. Porque olha que loucura. A gente passa 10 anos, mais de 10 anos, em um sistema diário,
chamado escola, com as pessoas tomando as decisões por nós. Ou seja, nós não fomos responsabilizados, sabe, por fazer aquilo que a gente está fazendo, a gente não está tomando a nossa iniciativa de fazer. A gente está abrindo na página tal, entrando na sala tal, no horário tal. Então, a gente passa uma década, no mínimo, se não mais, com as pessoas ditando o que a gente deve fazer. E aí isso é maluco, porque, tipo, a gente aprende, ou melhor, a gente desaprende, que nem você falou, a sermos designers. E aí entra o nome do projeto, dessa marca, filosofia, como for chamar, que é a Reaprendiz, né? Então, a Reaprendiz como forma, é tipo um arquétipo barra uma forma que eu me vejo e uma forma que eu gostaria que as pessoas se conectassem também. Reaprendiz é aquele que reaprendeu a aprender, reaprendeu a ver a realidade, né? E aí, fazendo essa postura de assuntos, reaprendeu a ver a realidade nesse olhar do designer. Ou seja, voltar a ser aquilo que a gente já era, no caso. Tem uma frase, pode ser clichê para alguns, para outros pode ser nova, que é do Picasso, se eu não me engano, que é as crianças nascem gênias. O difícil é o ser humano nasce um gênio, o difícil é se manter um gênio, né? Com as várias estruturas, os vários designs que existem na sociedade, seja na escola, seja na família, seja no mundo corporativo, a gente vai perdendo essa responsabilidade, né? Ou criando mapas de que responsabilidade é algo ruim. E design, de alguma forma, é tornar-se responsável, se responsabilidade também é intencionalidade. E acho que isso fecha muito bem esse pacotão de boas ideias que a gente acabou de criar aqui. Incrível. Luiz, quero agradecer sua disponibilidade por essa troca aqui. Muito gostoso trocar assim, sem roteiro, sem pressão, sem nada. E, e tamo junto. Eu vou pedir pra você ficar depois que eu desligar a gravação, porque eu quero falar só mais uma Claro. coisinha. Mas pra gente fechar aqui, então, esse primeira entrevista barra bate-papo. Eu não sei qual o nome eu vou chamar ainda. De Esse. frente com Gabi. Não, isso Já tem. Pelo amor, não. Vou pensar em O outro nome. melhor nome, velho. Esse é o melhor nome. Ai, ai. Vou colocar esse Tô improvisório brincando. só pra zoar. Mas não, eu vou. Vai surgir o nome desse Eu, espaço. você falou só pra zoar. Semana passada eu estava em uma imersão criativa com um irmão de vida meu, o Igor Pura, e aí eu entendi o resumo de quem sou eu. Eu vou fechar então com o que você me perguntou, né? Como é que é a pergunta? O que é que Com, você é? o que é que eu sou? Eu saquei o seguinte, que eu estou basicamente vivendo a vida no freestyle, levando ela não tão a sério e deixando tudo gostosinho. Acho que, tipo, é uma junção de frases. E assim foi. E assim fechamos!